Olá, meus amigos leitores. O livro de hoje é As Regras de Ouro de Napoleão Hill. Vamos direto ao assunto, que eu tenho muito coisa a falar desse livro. Esse livro é bem interessante e ele vai falar sobre os textos perdidos de Napoleão Hill. É um livro escrito ali em 1900 e pouquinho, no comecinho do século XX, só que ele vai trazer conteúdo para a nossa vivência de hoje, porque ele foi compilado em 2011, então são vários textos que não estão em livro nenhum. Mas aqui ele vai trazer 12 regras para você aplicar na sua vida e mudar toda a sua história. Esse livro foi compilado pelo grupo editorial. Ele é de uma edição foi feito em 2011, uma edição de 2021, 196 páginas. E eu acredito que eles fizeram alguma confusão na hora de imprimir. De repente era para um livro um pouco mais robusto, porque você quer aquele de banquinha de esquina de 10 conto? Bom demais. O conteúdo que está aqui não tem preço que pague para eu pagar 10 conto. Porque ele está dizendo que o capítulo 12 fica na página 193, mas só tem 169 páginas. Então todo o sumário está errado. Não é nada que interfere a tua experiência, simplesmente não dá pelo índice você encontrar, e também está sem nota, não tem nota de rodapé, tem nota de nada. Mas o texto em si, bruto, os 12 capítulos está aqui, é isso que importa pra gente. De repente deve ter uma edição um pouco mais robusta, capa dura e tal, mas eu não encontrei. O que encontrei foi esse, e esse que eu trouxe pra vocês e acabou. No prefácio ele vai dizer que o Napoleão Hill foi o primeiro a falar sobre a lei da atração, e nós vamos falar bastante aqui sobre isso, mas não é mágica, não é místico, igual é falado por aí. É só você pensar um caminhão de dinheiro na sua casa e pronto, o caminhão apareceu, plim, mágica. Não é isso que ele vai falar sobre isso aqui, nós vamos falar bastante sobre isso. Ele vai usar a técnica aqui R2A2. R2 de reconhecer e relacionar, A2 de assimilar e aplicar. Então todas as técnicas que eu vou falar aqui para vocês, você vai reconhecer na sua vida, você vai ver como isso vai estar encaixado no teu contexto, relacionar com alguma coisa ao seu redor, pessoas, ambientes, lugares, você vai assimilar como você vai poder agregar valor na sua vida e de fato aplicar, porque enfim, se eu te ensinar e você não executar, não vai servir de nada. Fica pelo menos de experiência e de conhecimento. No capítulo 1 ele vai falar sobre hereditariedade social e física, ou seja, você nasceu dos seus pais naquela região, naquele determinado país, e nada pode mudar isso, mas você pode mudar a tua condição de ambiente, a tua condição psicológica e outras condições que você está aqui para você. Porque você não pode, de fato, você tem uma tendência para engordar, você tem uma tendência para ser magro, você tem uma tendência para ser alto, para ser negro, para ser branco, tanto faz. Isso você não pode mudar e, de fato, você vai ter que aceitar, enfim, é assim. Mas você pode mudar a tua forma de ver o mundo, você pode mudar o teu mental, o teu social, você pode mudar várias coisas na sua vida. E é sobre isso que esse livro vai trazer para você. O Napoleão Hill é mestre em trazer essa transformação mental que você pode ter na sua vida. Inclusive, ele vai falar que já que você pode mudar isso, nós temos um controle social mudando isso na sociedade. Por exemplo, como que faz para mudar uma geração? Nós vamos mudar os valores dessa geração e que é ensinado para essa geração. Se nós mudarmos os valores, os conhecimentos ensinados na família, na igreja, na escola e na mídia social, nós mudamos toda a forma de pensar de uma nação. Engraçado, né? Será que tem a ver com o que a gente está vivendo hoje? Não, coincidência, não tem nada a ver não. O livro escrito no século passado tem nada a ver com isso. Ele está dizendo então que para você mudar o que você é, sua forma de pensar, seu ambiente, tudo, você vai ter que mudar os valores que você aprendeu na sua família, os valores que você aprendeu na sua igreja, os valores que você aprendeu na sua escola, os valores que você vê na mídia. No caso, o que eu posso dizer para você é pelo menos questionar. Se você não está disposto a mudar esses valores, porque muitas pessoas acreditam que são absolutos, eles têm a verdade, são dono do mundo. Mas você pode simplesmente questionar. É válido você falar assim, olha, será que isso é assim? Por que esse preto é preto? Por que esse amarelo é amarelo? Por que esse livro é assim? Por que se usa dessa forma? Quando você questiona esses valores e você de repente está certo, esses valores se tornam ainda mais fortes em você. Que bom, quer dizer que você estava certo. Mas e se você estiver errado? Olha o quanto que você pode melhorar. Eu perdi a conta de quantas vezes eu estive errado na minha vida e quantas vezes eu fiquei muito mais feliz em saber a verdade que agora eu sei do que eu sabia antes. Enfim, isso é a maturidade, é errar e aprender para a gente continuar vivendo. Mas que, de fato, existem forças mudando os nossos valores, os nossos conceitos de família, igreja, escola e mídia, tá aí, é intrínseco que você consegue ver. E se você acredita que existe uma correlação em cada um desses conhecimentos ensinados, você está certo. Porque você percebe que são os mesmos valores que estão sendo transformados em valores únicos. Os valores da família, igreja, escola e mídia são os mesmos valores. E por que estão mudando isso? Por que será, né? Fica a dúvida no ar aí para você refletir. E se você gosta desses valores que estão sendo ensinados nesses 4 meios, que bom, parabéns para você. Vamos continuar a aprender outras coisas aqui nesse livro. Não tem problema nenhum, estamos todo mundo junto. A ideia dos livros são reter o que é bom. E se tem alguma coisa que não é bom, não retém. Deixa pra lá, beleza? Vamos falar ainda sobre a soma da hereditariedade. Nós temos uma nação com várias somas. Eu tenho somas de várias hereditariedades da minha ascendência. E isso eu não posso mudar. Mas eu posso mudar o ambiente. Eu estou no ambiente Brasil, mas eu posso ir para a Itália, posso ir para a França, posso ir para a Suíça, posso para onde eu quiser. E isso é interessante, porque eu posso mudar o meu ambiente, eu posso mudar meu pensamento, eu posso mudar meu propósito, meu objetivo de vida. Porque eu tenho interesse em ser uma pessoa melhor. Então você pode tudo que você quiser. O Napoleão Hill tem uma frase célebre dizendo que tudo aquilo que você consegue pensar, você consegue executar. Então se você consegue imaginar ser uma pessoa melhor, diferente, no seu ambiente, no seu pensamento, no seu propósito de vida, no seu objetivo, então você simplesmente vai ser uma pessoa melhor, e nós vamos falar um pouco isso no capítulo 7.
Capítulo 2 vai falar sobre autossugestão. E como o nome mesmo diz, eu estou sugerindo algo que eu mesmo posso fazer ou posso mudar. Para eu movimentar a minha mão para um lado para o outro, eu tenho que dar uma resposta para o meu cérebro. Aliás, o movimento é a resposta. Eu tenho que dar uma sugestão. Essa autossugestão é exatamente isso. Se eu posso movimentar físico através de um comando mental, eu posso mudar muitas coisas na minha mente. Ele vai dizer que a nossa mente inconsciente é comandada pela mente inconsciente, apesar de eu não ter o controle da inconsciente. Só que tudo aquilo que eu mentalizo na minha mente consciente, isso vai acontecer na inconsciente. Inconsciente, de fato, é aquele momento onde eu tomo uma atitude sem pensar. Não, o Kahneman, no livro Rápido e Devagar, vai dizer que nós temos uma forma rápida, ou seja, é emotiva e eu não estou pensando sobre aquilo, simplesmente faço automático, que é esse inconsciente que eu estou falando para vocês, e a forma devagar, que seria a forma racional, onde eu mentalizo, eu penso, eu tenho noção daquilo que eu estou fazendo. Exatamente o que eu estou explicando para vocês. Tudo aquilo que você decide fazer consciente vai acontecer no inconsciente. Então, para que gere esse hábito, que eu vou falar isso daqui a pouco para vocês no capítulo 4, eu vou falar isso na parte física também. Então, o teu consciente é que vai controlar o teu inconsciente. Ele vai falar aqui sobre propósito para você entender aquilo que você gosta de fazer. Propósito, então, é aquilo que você estiver mesmo super mega cansado, você consegue executar. Eu chego do trabalho morto, mas assim eu faço janta para as crianças, porque eu amo cozinhar e cozinharia o dia inteiro. Então isso é algo que está atrelado ao meu propósito. Eu poderia estar dormindo e você me acordar para tirar uma dúvida, eu poderia explicar para você, porque eu nasci como explicador e esse é o meu propósito. É exatamente isso que ele está falando para você. Porque quando ele vai falar de lei da atração, ele não vai falar de mágica. Ele vai falar exatamente de quando você está inteirado com o teu propósito e você executa aquele teu propósito, você atrai o semelhante. Então, no caso, a lei da atração seria semelhante atrair semelhante. Isso quer dizer que se você tem uma atitude positiva, você vai atrair pessoas com atitude positiva. Se você torce pelo Flamengo, vai aparecer pessoas que torcem pelo Flamengo com você. Você vai andar com pessoas que são semelhantes a você. Se você gosta do Botafogo, é claro que você vai andar com pessoas do Botafogo. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Se você tem uma forma de agir, uma mentalidade de agir como os ricos, você vai andar com quem? Com os ricos. Porque se você anda com as pessoas que leem livros, você não vai estar com as pessoas que fazem esporte. A não ser que você faça os dois, mas sempre vai ter o seu nicho social, o seu habitat. Isso é interessante. No capítulo 3 vai falar sobre sugestão. E aí, ao contrário da autossugestão, enquanto eu estou sugerindo algo para que eu possa executar, tanto físico quanto mental, a sugestão é eu fazer isso nas outras pessoas e outro nome para isso é influência. O Dale Carnegie vai explicar muito bem nesse livro sobre como que eu vou fazer essa influência na vida das pessoas e várias técnicas para isso. Mas aqui ele vai citar um experimento que é bem interessante. Ele tem um professor que está com um frasco de menta, ele pinga umas gotinhas e esfrega. Quem conhece menta sabe que aquilo se espalha igual mexerica, tangerina, bergamota. Aí você escreve nos comentários como é que você chama isso na tua cidade. Mas que até o nome de fofoqueiro já vi foi chamado. Mas de fato ele esfrega ali a menta e fala para os alunos: você está sentindo esse aroma? Você consegue perceber aí no fundo? Eu vou esfregar mais um pouco, vou soprar. Você está sentindo? As pessoas começam a falar: eu estou sentindo, professor, estou sentindo, professor. E no final ele fala assim: não tem menta, só tem água. Então ele está sugerindo o sentimento e a sensação de sentir aquele aroma. E as pessoas com esse experimento falam: nossa, eu realmente senti. Por quê? Porque o teu cérebro inconsciente e conscientemente gerou aquilo. Você começou a perceber aquele ambiente. Isso é interessante, porque essas sugestões você pode fazer de diversas formas e você pode ser afetado e afetar. Por exemplo, se eu der um bocejo bem longo, você vai sentir vontade de bocejar. Quem nunca, né? Perto de outra pessoa que bocejou. É normal que a tua mente capte esse tipo de associação e de sugestão. Você pode ver que é interessante também, você quer comprar um carro e você vê simplesmente, eu quero um Gol vermelho, e você vê esse Gol vermelho na rua porque simplesmente você está sugerindo esse tipo de situação e de percepção. Não vou falar sobre isso no capítulo da frente. Mas a ideia aqui é que essas impressões sensoriais, eles estão na nossa mente inconsciente. E o teu consciente desejou perceber aquilo. Legal, né? O Robert Cialdini vai falar muito sobre esses programas e essas técnicas de como que você vai usar essa sugestão para que você possa extrair do outro aquilo que você quer. A ideia, então, é você programar a sua mente com essa autossugestão e você tem o poder também de fazer essa sugestão na mente das outras pessoas. Essas técnicas são importantes para você justamente não cair nessas armadilhas. Então, essas técnicas não são para você usar para o mal, mas para você possa entender como isso funciona. Um exemplo rápido, você quer acordar às 7 da manhã, coloca na tua cabeça: amanhã eu vou acordar às 7 da manhã. E quando você começa a fazer aquilo no hábito, você acorda antes do despertador. Isso também serve para prisão de ventre, você sentar naquele no troninho. Troninho é lindo demais, né? Você vai lá no sanitário, você está preparado ali naquele momento. Não sai nada, não tem problema, você estava lá. Faz outro dia, segundo, terceiro, quarto, daqui a pouco você começa a ter o hábito. Mesmo que você não vá, o teu estômago fala: opa, tá na hora, parceiro. Por quê? Porque você gerou um hábito para aquilo e nós vamos ver isso sobre sugestões e autossugestões. No capítulo 4, chamado Lei da Retaliação, esse capítulo é bem interessante, ele vai falar que retaliação seria dar e receber na mesma moeda, ou seja, reciprocidade. Você recebe aquilo que você envia. E muitas vezes eu posso dizer que ainda volta muito maior. Ele quer dizer, ainda no assunto sobre semelhante atrair semelhante, sobre o Purimai.
Porém, é uma técnica de você mentalizar fazendo aquilo e você executar de fato em um outro momento propício. Neymar e grandes atletas, por exemplo, falei isso no outro livro de liderança, ele simplesmente pensa sobre o que ele vai executar e ele acaba executando. Na verdade, eu falei nesse livro aqui. Deixar ele no card para vocês, um livro bem legal do Napoleão Hill, onde você simplesmente mentaliza fazendo aquela jogada e é perguntado para o Neymar, como é que você consegue fazer essas jogadas impressionantes? Ele só tá mecânico. Por que tá mecânico? Porque ele já mentalizou tudo aquilo de forma prática. E quando você tem isso na tua mentalidade, como você vai executar, aquilo acaba executando de forma simples. Por quê? Porque a tua mente funciona consciente e inconsciente. E quando você trabalha de forma consciente e dar e receber, o receber vem de prática. Não é aquela filosofia da igreja, me dá 10 conto que você vai ganhar R$ 1.000. Não é assim que funciona. O que a gente está falando é de ação e reação. É uma lei física. E essa lei física funciona para tudo. Se você jogar uma pedra para cima, ela vai cair. Se você tratar a pessoa mal, ela vai te tratar mal. Então, como é que você vai fazer para que você possa atrair um inimigo para ser seu amigo? Ou aquela pessoa que não gosta de você. Você vai fazer com que ela te deva favores. Você vai tratar ela bem. Você vai usar a lei da retaliação. Quando você trata ela bem, quando você trata com reciprocidade, ela vai ficar em débito com você. E essa gratidão vai ter que retornar para você dela. Ela fica tão constrangida que ela acaba te tratando bem novamente. Legal, né? E com o processo acontecendo corriqueiramente, ela vai acabar virando seu amigo. E isso tem no livro do Carnegie também. E tem outra coisa bem interessante. Ele vai falar que oração é algo comum em todas as religiões. Isso é bem legal, porque eu sempre imaginei que o que tinha em comum nas religiões era só o fim do mundo. Mas oração é verdade. Esses dois livros vai falar do C.S. Lewis, como que você vai executar esse tipo de oração e aqui qual o efeito dessa oração na sua vida. Esse aqui é um pouco cristão. Esse aqui já não é tanto, porque ele vai explicar justamente sobre essa questão do efeito da oração. E mesmo que fale sobre o judaísmo, ele não vai falar ali para que você tenha religião. O Napoleão Hill está dizendo para você que a oração é simplesmente essa autossugestão do acontecimento. Quando você planeja algo na sua mente em oração, você está detalhando os passo a passo do processo. Então, quando você coloca na sua mente assim, a lei da atração vai dizer, eu quero um caminhão de dinheiro na minha rua. Vou dizer para você, planeje 10 mil, planeje 100 mil, planeje 1 milhão no seu rendimento. E quando você planeja um pouco, planejou 10 mil, você atingiu aquela meta, quando você planeja mais. Quando você planeja detalhadamente, quanto você vai poupar, economizar para que você possa investir, isso vai acontecer de fato, porque você planejou aquilo. É o teu objetivo, são suas metas acontecendo. Então não é algo milagroso. Então essa oração é mais ou menos isso. Você deseja comprar um carro, tá? E como é que vai ser essas metas? Então quando você vai fazer essa oração, seja na tua forma de religião qualquer, ou simplesmente essa mentalização de autossugestão, você vai simplesmente planejar como aquilo vai acontecer na mente, para que de fato o teu corpo inconscientemente, nessa forma rápida que eu citei do Kahneman, vai acontecendo gradativamente. Isso é bem interessante e justamente vai funcionar com essa lei da retaliação. Funciona com você e funciona para as pessoas ao seu redor. Capítulo 5 ele vai falar sobre o poder da mente. Ele vai dizer que o pensamento é uma semente e tudo que você planta cresce. A mente é um ambiente fértil. Quando você tem um pensamento, ela vai desenvolver. A intenção, então, é você saber que tipo de pensamento que você está deixando desenvolver na tua mente. Ele vai chamar aqui duas classes de mente, a de promotor e a de cuidador. Promotor é aquele que promove acontecimentos na sua vida e na vida dos outros. E cuidador é aquele que mantém esse acontecimento. Ele vai dizer que ninguém constrói uma fortuna gigantesca se não tiver os dois envolvidos. E ninguém tem os dois envolvidos. Então tudo vai funcionar com parcerias. Você tem que saber que se você é uma pessoa que promove acontecimentos, aí provavelmente você não vai saber cuidar, ou você é aquele que cuida, mas não sabe promover. Então você vai ter que estar em parceria com o promotor e o cuidador para que você gere grandes fortunas ou grandes acontecimentos no mundo. Você pode ver que ninguém está sozinho, sempre tem alguém por trás. Geralmente quando tem um homem de sucesso, tem uma mulher atrás dele, né? É maravilhoso esse tipo de casal. Bom, ele vai dizer que os negócios, então, vão funcionar mais ou menos assim, e que o capital financeiro é menos importante que o capital social, porque uma grande ideia, um grande negócio não funciona apenas com dinheiro, precisa das pessoas. E justamente isso vem do poder da mente, não é um místico o poder da mente, mas como que você controla os seus pensamentos, como que você controla a semente do seu pensamento. Porque se você pensa em ódio, em raiva, você está prejudicando só a si mesmo. Aqui no livro do Perdão, o Desmond Tutu vai falar muito sobre isso, sobre você perdoar a si próprio de acontecimentos que acontecem na sua vida. Você está minando e gerando ódio e simplesmente tristeza, mas você está prejudicando a si mesmo, porque esse teu ódio não vai chegar na outra pessoa. Lembra que eu falei de dar e receber? Se você está disseminando ódio, raiva, ira, isso vai voltar para você muito pior. E aqui vai fazer justamente para você aprender a se perdoar, para que você possa ser uma pessoa branda, serena e saber enviar boas coisas na sua vida. Eu ia falar boas energias. Mas não é isso. É simplesmente boas atitudes. Quando você tem um pensamento positivo, quando você tem um pensamento bom, quando você tem boas atitudes, bons sentimentos, você não tem como ter ira, ódio, maldade. Você é uma pessoa livre, feliz, liberta. Acontece uma bomba na tua vida e fala, isso aí vai acabar, vai passar, tudo vai passar. E o que tem que ficar é a nossa experiência, o nosso aprendizado. Por isso que a gente tem que ter essa maturidade de entender que as coisas de vez em quando dão errado. Simplesmente assim. Não é que você vai ser desleixado, porque simplesmente tem coisas que não tem muito o que estressar. Aconteceu, enfim, vamos lá, toca o barco e vida que segue. Capítulo 6 vai falar sobre construir a autoconfiança. E ele conta uma história impressionante que um mendigo chegou
no escritório dele e pediu uma ajuda. Ele falou assim, rapaz, sabe, não vai dar não. Eu não tenho nem como te ajudar, mas... O mendigo já estava triste, né? Mas eu conheço o cara perfeito para ajudar você. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a sua vida. Ele tá lá no último andar, vamos lá encontrar com ele. Aí diz que o mendigo estava até se arrumando já, assim, para poder encontrar com o cara no último andar. Quando ele chega lá e tira um pano de um espelho gigantesco, o mendigo olha, se vê, e essa autoconsciência que ele vê, esse poder da mente, não, mais uma vez, não é algo transcendental, é simplesmente ele perceber quem ele é, quem ele estava sendo, o que estava acontecendo com ele. Ele chorou. Ele chorou, apertou a mão do Napoleão Hill e falou assim, olha, você ainda vai me encontrar diferente. E foi embora, não deu nada para o mendigo, simplesmente ele se auto-viu. E ele disse que um momento depois encontrou ele altamente bem sucedido e disse que deu um cheque em banco para ele, dizendo que ele podia cobrar o que quisesse porque ele mudou a vida dele. É engraçado porque quando você tem essa percepção de si, e o espelho tem esse trabalho de você olhar para si próprio e ver o que está diferente. Se você olha para o espelho e não gosta do que está vendo, só depende de você mudar, não depende de ninguém, não dá para você cobrar de outra pessoa o sucesso que está dependendo de você, nem de Deus. Deus, pelo contrário, ele está esperando que você haja em prol de você. Se tem alguém que quer o melhor de você, é quem te ama, é teu pai, tua mãe, teu parente, tua esposa e Deus. Então simplesmente depende de você. A mente ela é dirigida por suas ações e a autoconfiança ela é controlada através da sua oração. E a oração desse sentido que Napoleão está dizendo aqui, é da autossugestão e dos planejamentos que você tem de objetivo de vida. Lembra que não é nada mágico. Se você não trabalhar, não vai ter nada para acontecer. Capítulo 7 vai falar de ambiente e de hábito. Lembra que eu citei lá no capítulo 1? Exatamente isso. Ambiente é aquilo, o local onde você está inserido e como as coisas acontecem ao seu redor. E a tua mente absorve isso. Olha que interessante. A minha filha tinha péssimas notas. Normal, adolescente. E começou a associar-se na escola com a CDF. Eu sempre imputei nela isso, né? Eu falei, minha filha, tá com dificuldade? Papai te ajuda. Aí vamos lá, senta na primeira fileira, conversa com a coleguinha, vê uma pessoa mais educada. Porque geralmente a pessoa mais inteligente na escola, ela é mais educada, ela tem um pouco mais de respeito. E ela começou a colar mais com as amiguinhas. Ela foi aluna de destaque esse mês, tá super feliz, nota tudo acima de 8. Isso nunca aconteceu. Ela tá altamente feliz pelo sucesso que ela recebeu, por associar-se com pessoas boas. E se um adolescente pode fazer isso, você também pode fazer na sua vida. Desassocie-se de pessoas, ambientes, locais, pensamentos, livros, mídias. Tudo isso acaba com a tua forma de pensar, a tua forma de agir. E eu tô atropelando tudo porque esse assunto é muito importante. Esse ambiente que você está inserido sugere como você vai pensar e como você vai agir. E essa sugestão é justamente o que pode mudar a tua forma de agir. Eu falei nesse livro para você de um monte de executivo justamente que as cadeias e as escolas são ambientes diferentes de formação de pensadores diferentes. A escola era para formar pessoas para a vida, mas na verdade ela não forma para nada, porque o conhecimento ensinado na escola, a única vantagem que tem é que você vai aprender a raciocinar, mas a lei de Bhaskara eu nunca usei para nada. Como funciona o movimento da física também, né? Isostática, a ideia é, se esses conhecimentos mais específicos você vai usar na faculdade, de repente você é engenheiro mecatrônico e vai usar física a rodo, mas eu não. Para vender eu não preciso disso. Mas o meu intelecto foi desenvolvido na escola, principalmente o intelecto social, aprender a lidar com as pessoas, com as adversidades e meu trato intelectual com o conhecimento, aprender a estudar. Então a escola foi importante para mim. E a cadeia também é importante para o bandido, mas deveria ser um local de socialização, onde essa pessoa deveria se ressocializar e voltar para a sociedade como uma pessoa que agrega valor na sociedade. E não é assim que acontece. Eu falei isso nesse livro sobre liderança, um livro bem interessante, vou deixar no card para vocês. Mas a ideia, então, é que o ambiente gera o hábito que a pessoa tem. E esse hábito, justamente, é um caminho mental que a mente faz. Se o hábito é um caminho mental feito de passo a passo, então o Charles Duhigg vai explicar para vocês como você cria e como você descria. É descria. Por que descria? Porque você simplesmente, ao criar, você precisa fazer, repetir, e você apagar, seria só apagar uma vez. Mas o hábito não apaga, o hábito não tem como você destruir, você descria. Porque o hábito você tem que deixar de fazer aquilo e normalmente você troca esse hábito por outro. Se você tem o hábito de tomar café e você quer parar, você pode substituir o hábito do café por o hábito de beber água. De repente, na hora de tomar um café, você toma um chá. Eu simplesmente substituí o café por chá. Pronto, o café estava me deixando agitado, eu tomei um chá de camomila com minha calma. Pronto, troquei um pelo outro. Na hora que der vontade de tomar um cafezinho, eu vou lá tomar um chá. Isso acontece com todo mundo. Quer parar de fumar? Troca o hábito do fumo pelo hábito da água, para de tomar refrigerante, trocando água por água com gás. Pronto, simplesmente assim. E ele vai falar muito sobre isso aqui, sobre a questão de troca de hábitos. A ideia, então, é você entender que esses hábitos são repetições, então se são repetições, você pode autossugerir boas repetições para sua vida. Eu quero o hábito da leitura. Eu ensino todo mundo a começar por uma página. Não importa o quão cansado você esteja, leia uma página. Quanto tempo você demora para você ler uma página? Não é possível que você demore mais de 1 minuto para ler uma página. Então, você simplesmente vai ter o hábito de ser obrigação de ler uma página por dia.
Se tiver gostoso, você lê 2, 3, 4, até onde você dá conta. E esse vai se gerar um hábito. Vai chegar no momento onde você vai querer dormir e falar assim, poxa, eu não li meu livro, deixa eu pegar lá uma página. E você pode começar com um livro do diário. Você pode pegar simplesmente aqueles livros que você lê uma página por dia, os livros de devocional, os livros que acontecem todos os anos ali. É bem interessante, todo ano eu coloco um, já tem um aqui no canal para vocês, vai ser surpresa, só vai saber no final do ano. Mas esse ano eu recomendei para vocês o Requisitos do Talmidim. É um livro bem interessante com hábitos diários ali para você conhecer um pouco como se fosse em si discípulos de Jesus. Esse livro é bem interessante. Bom, então o que eu quero falar aqui sobre o hábito é justamente você entender que o ambiente, ele alimenta a tua mente, alimenta o teu cérebro, os livros que você lê alimentam o seu cérebro, as pessoas que você está associado alimentam o seu cérebro, os vídeos que você vê na internet alimentam o seu cérebro, a tua roupa alimenta o teu cérebro, como você está vestido alimenta o teu cérebro. Então você precisa entender que o ambiente que você está torna você uma pessoa melhor, mais produtivo, mais inteligente. Então você tem que decidir com quem você anda, você tem que desassociar de pessoas ruins, de pessoas que levam você para baixo, você tem que desassociar de livros, você tem que desassociar de vídeos. Esses vídeos na internet estão acabando com as pessoas. Associa-se em bons canais. Tem canais de teologia, canais de livros, tem canais de entretenimento, tem canais interessantes. Busca aquilo que vai tornar você uma pessoa melhor, que vai levar o teu patamar para uma pessoa mais desenvolvida. E larga a mão dessas coisas que vão te destruir, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Capítulo 8 vai falar sobre memória. Esse capítulo aqui é bem desconexo com todo o livro, mas não tem problema, porque esse capítulo sobre memória, ele é um compilado do que tem nesse livro aqui, falando sobre essa parte de como funciona a mente. E a mente vai funcionar mais ou menos em 3 passos. Você fala que tem memória ruim, isso não existe. A memória é um músculo e ela tem que ser treinada. Tudo funciona com repetição. Então o que você vai acontecer? Você quer memorizar alguma coisa. A tua memória ela registra algo de forma esdrúxula e fora do normal. Você precisa lembrar de uma pessoa, você olha para aquela pessoa e imagina ela de uma forma diferente. Você imagina ela na forma de uma girafa, em forma de um cachorro, em forma de um elefante, sei lá, uma cadeira na cabeça dela. Essas coisas fora do comum fazem com que a tua mente registre aquilo que não é muito normal. Você vai fazer associações com aquela pessoa. Você quer lembrar da Ana, você vai lembrar de uma Ana de outro lugar. Você vai botar as duas tomando um café na sua cabeça. Lembra da autossugestão? Você vai memorizar, você vai imaginar aquilo acontecendo. E você vai repetir. Toda vez que eu tenho que memorizar um nome, eu uso essas 3 técnicas. O nome é a coisa mais importante que uma pessoa tem. Então uma pessoa me fala o nome, é Ana. Eu vou ter uma Ana bem ali. Vou botar as duas tomando um cafezinho aqui na minha cabeça, falando sobre um livro de anatomia. Associei a Ana à anatomia. Foi inconsciente. Falei aqui para vocês sem pensar. Mas exatamente porque Ana e anatomia é uma coisa que eu uso para poder associar as pessoas. Isso é bem interessante. A gente tem que entender como funciona a mente. A mente também tem a questão de foco, e muitas vezes a gente esquece como as coisas funcionam, e o foco é essa dislexia que a gente tem. Mas não é uma doença, a não ser quem tem de fato já diagnosticado. Mas a mente errante é simplesmente você não entender, você não focar aquilo que você quer, e pode ser treinado. O foco é algo que pode ser treinado. Como é que funciona o meu foco para os livros? Eu tenho o Pomodoro. Eu tenho o meu trabalho e eu não posso desligar o meu celular, assim como muitas pessoas. Mas eu aviso para as pessoas, olha, tem que me ligar, é urgente? Me liga. Não é urgente, manda mensagem que eu respondo em 30 minutos. Eu coloco o meu Pomodoro, eu boto ele para despertar em 30 minutos, e em 30 minutos eu não faço nada no seu que eu estou focado. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Se eu estou lendo, eu estou lendo. Pode vibrar o celular à vontade, qualquer tipo de instrução que eu não vou olhar. Mas quando ele apita que deu os 30 minutos, eu faço a minha pausa da leitura. Aliás, eu primeiro termino de compilar o raciocínio, o capítulo, a parte onde eu estou, vou lá, vejo as notificações, respondo o que tem que responder, bebo uma água, dou uma respirada e volto para mais 30 minutos. Essa técnica é bem interessante, eu vou trazer o livro para vocês do Pomodorozinho. Mas a ideia é justamente para você movimentar o teu foco. Quer ver outro exemplo de foco? Olhe para os ponteiros do relógio, mas tem que ser relógio ponteiro. Esses relógios mais modernos aqui não vão resolver esse problema, não. Um ponteiro onde ele está girando. E tenta ficar olhando para o ponteiro durante 1 minuto sem pensar em nada. Isso é foco, isso é concentração. Você vai exercer isso. Hoje eu consegui 3 segundos. Parabéns, amanhã você consegue 4. Mas a ideia é que você exercite justamente esse músculo do foco para que você tenha total concentração. No capítulo 9 ele vai contar como Marco Antônio usou a sugestão para conquistar Roma. Quase que não sai. Ele vai falar sobre a vaidade, é justamente ele falar sobre os eventos que acontecem nele e como que a vaidade serve de conquista da sociedade. Ele disse que recebeu um convite para participar de um clube e ele nem sabia que aquele clube existia, mas o cara falou que ele foi escolhido, que ele foi selecionado e tinha que pagar $150. O quê? Não, tirar dinheiro do meu bolso não. Mas ele disse que quase caiu na falácia do vendedor porque mexeu com a vaidade dele, que ele foi selecionado, que aquele clube era maravilhoso e que só entravam pessoas seletas. Então ele disse que os vendedores usam muito essas técnicas e ele vai citar aqui justamente Brutus na literatura de Shakespeare, sobre esse rei, falando sobre essa história. Eu não tenho esse livro aqui, mas eu estou devendo trazer uns livros de Shakespeare para você. Eu tenho só uns 3 ali, mas eu vou trazer mais alguns. Mas então são ideias de vendedores e como eles usam essas sugestões para manipular a sua mente. Por exemplo, o vendedor
Eu sou vendedor. Primeiro, escuta o cliente a falar. Quando o cliente é um cliente que é manso, eu vou ser manso. Se o cliente é ligeiro, eu vou ser ligeiro. Se o cliente é ríspido, eu vou ser ríspido. Se o cliente é amável, eu vou ser amável. Você vai usar a linguagem do cliente, isso se chama rapport. Você vai espelhar o comportamento do cliente em você. E você pode perceber que lojas de grande padrão é assim. Você chega lá, você estende a mão, o cara estende a mão. Se você não cumprimenta com a mão, o cara não vai te cumprimentar com a mão, porque você é a autoridade. O cliente é a autoridade. E a autoridade você só cumprimenta se te cumprimentar. Mas a ideia aqui, então, é você entender que essa sugestão são técnicas que são usadas para mudar o comportamento das pessoas. E você vai mudar isso de 3 formas. Olha que só que interessante. Sabe aquele vídeo, tem um meme aí do cara, ele fala assim, que tava bom e depois começa a ficar ruim? Exatamente daquela forma. Você, para fazer uma sugestão, você vai confirmar o que a pessoa está dizendo, depois você vai colocar dúvida nessa confirmação, depois você vai colocar uma negação. Olha como é que é interessante essas técnicas, né? Foi exatamente o que Marco Aurélio usou e o que Brutus usou também contra César. Capítulo 4 ele vai falar sobre persuasão contra a força. Ele vai contar uma história de um soldado cristão que não queria ir para a guerra de jeito nenhum porque ele era contra matar. Aí o Estado simplesmente mandou um cara lá persuasivo, usando essa técnica de sugestão que eu acabei de explicar para vocês, e ele falou que ele não estava lutando contra homens, ele estava lutando contra enviados de Satanás. O cara, opa, contra enviados de Satanás eu vou agora. Diz que o cara foi o mais condecorado porque ele não lutava pelos valores estatais, que ele não estava nem aí para o país dele, mas ele lutava contra os valores de Cristo. E quantos a gente viu isso, né, em Guerras Santas? Você lutar com a psicologia da multidão. Você coloca os valores individuais de uma pessoa e o líder vai imputar esses valores em todo o grupo e todo o grupo está lutando contra os valores do líder. Cara, isso é impressionante. E isso acontece em todos os lugares, porque nós somos governados pela nossa emoção. E quando nós simplesmente estamos no meio de uma multidão, a gente é levado com o controle das massas a fazer tudo aquilo que a gente não quer. Esse livro aqui vai contar na Lei 27 sobre isso, sobre essas religiões que comandam o povo, e eu trouxe já esse livro aqui para vocês falando exatamente sobre isso, eu vou deixar no card, isso é impressionante. Como que as religiões, e religião eu tô falando não só as religiões que têm uma entidade celestial, igual as pessoas acreditam, mas simplesmente eu tô falando sobre você ter como religião um ator de novela, um político, isso aconteceu muito agora nas eleições, agora tá tendo as eleições americanas, vai ser simplesmente a mesma coisa, você ter uma ideologia financeira, socialismo, comunismo, tudo ismo aí, isso são formas de religião, eu citei nesse livro aqui, e isso é bem legal, assiste lá que você vai entender o que é uma religião, como forma e como é que elas manipulam você, exatamente como o Napoleão Hill está dizendo aqui. E ele está dizendo ainda mais. Ele está dizendo que os adolescentes, como eles estão em processo de formação mental e de autoaceitação, eles não têm esse poder de autossugestão tão forte como a sociedade ainda tem, como os adultos ainda têm. Então o líder desse grupo autossugere em si e mostra para eles como funciona e eles acabam imitando, então a sugestão dele de si cai para os outros. E então ele acaba controlando a massa e é o jovem justamente que vai para a guerra. É exatamente a história que ele citou aqui desse jovem guerreiro. No capítulo 11 ele vai falar da lei da compensação, e essa lei é bem interessante porque a gente entende que tudo existe um equilíbrio. Então ele não faz distinção de pessoas. Não importa se você é rico, pobre, alto, branco, magro ou alto, a compensação ela vem para todos. Tudo que é tirado ele é substituído. Tudo que é tomado de você vem de outra forma para você para ter um equilíbrio. Então não tome nada das pessoas porque você vai receber isso de volta. Mas a ideia é exatamente compensar aqueles que fazem o bem. Então tudo que você dá, você recebe. E tudo que você faz pelo próximo, você recebe para você. Não é você fazer esperando que você receba, mas tudo que é colocado na sua mão, você se torna um canal de bênção, de produtividade para que você possa fluir para outras pessoas. É como o rio que vai cair no mar, tudo vai desaguar no mar, tudo pode desaguar em você quando você é distribuidor. Então é dando que se recebe, essa é a lei da compensação. A última lei, ele vai chamar da lei de ouro, ele vai falar que ela funciona como uma senha para todas as realizações, ele vai falar que é a lei máxima vigente aqui no livro. Essa lei é que tudo afeta todo mundo. O peso da glória de C.S. Lewis vai falar que todos somos iguais, independente de classe social, ambiente, tudo que você vive, porque nós somos filhos de Deus e nós somos todos o mesmo e nós vamos todos nos relacionar da mesma forma. Se você trata o próximo como alguém de altíssima autoridade, você vai ser bem tratado, assim como você tem a lei da compensação. Ele vai dizer aqui exatamente isso, que se nós somos iguais, independente de religião ou de filosofia, então nós devemos tratar as outras pessoas com respeito, nós devemos tratar as outras pessoas com amor e com grandiosidade. Se você trata o próximo assim, você vai receber isso de volta. Não é mágica, eu falei esse vídeo todo aqui para vocês sobre essa questão de lei da atração, sobre a questão de mentalização. O que eu estou dizendo é de comportamento. Se você respeita o outro e trata o outro como gostaria de ser tratado, aí o mundo todo se torna um lugar melhor. Se os conflitos físicos não podem ser resolvidos de forma física se eles forem conflitos morais. Então você tem que rever justamente essa moralidade. E ele vai fechar o livro com chave de ouro, além de falar nessa regra do ouro, que é você tratar o outro como se o outro fosse o máximo.
Isso é importante, independente de quem ele seja, você pode ser o diretor da empresa e ter um faxineiro, você vai tratar ele com respeito, porque justamente sem ele alguém teria que faxinar, mas ele vai fechar falando de chave de ouro, dizendo que se você não coloca em prática, nada serve, nem religião e nem filosofia, e nada do que ele escreveu aqui. Então, reveja esse vídeo, reveja, anote num papelzinho o que você pode mudar na sua vida, o que você pode colocar em prática. Você vai estar com o celular assistindo esse vídeo, então você anota num papelzinho à parte. O que você pode agregar valor na sua vida aqui nesse vídeo? O que dessas 12 leis você pode mudar o teu comportamento, a tua forma de agir, a tua forma de pensar, não só para autossugestão, mas para sugestão dos outros. Lembra que as regras aqui não são para que você possa incomodar, mas que você possa agregar valor na vida das pessoas, e é por isso que eu ensino. Todos esses livros que estão aqui são lidos justamente para que você se torne uma pessoa melhor, e é assim que ele fecha esse livro. Muito obrigado pela sua companhia aqui, por mais esse livro, e até a próxima.